Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja, amém. É um privilégio, é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nessa noite. Eu estou muito feliz porque o Espírito Santo tem queimado uma palavra em meu coração e eu tenho um desejo imenso de poder compartilhar contigo nessa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos aqueles que eu convidei para estar nessa live. Queria mandar um abraço a todos os meus amigos, aqueles que por conta das circunstâncias eu não tenho visto, aqueles que eu tenho sentido muita saudade. Eu sei que você também tem saudade daqui, desse lugar. Nós acabamos de cantar que não há melhor lugar para se estar do que na presença do Senhor, e eu sei o quanto você desejaria, o quanto você deseja vir para esse lugar o mais rápido possível. Mas eu quero te dizer, para se alegrar sobre toda e qualquer circunstância, sabe, eu queria te fazer um pedido nessa noite, eu queria te fazer um apelo. Compartilha esse link nesse momento. Compartilha, copia aí o link que está aparecendo aí na barra em cima aí, onde você estiver, no seu celular, na sua Smart TV, no seu notebook. Queridos, o mundo e as pessoas têm compartilhado tantas coisas ruins, tantas notícias ruins. Seja você um mensageiro de esperança. Talvez muitas pessoas estejam precisando dessa palavra que será ministrada aqui hoje. E eu tenho certeza que nós viveremos um dia muito especial, uma noite muito especial. Sabe, o Espírito Santo me conduziu a falar sobre esse tema, esse assunto. E eu tenho certeza que isso faz parte da nossa geração, isso faz parte dos dias em que nós estamos vivendo, que nós estamos passando. Eu queria também aproveitar a oportunidade. Daqui a pouquinho nós iremos falar sobre marcas. E eu queria dizer a todos vocês, a todos os meus amigos, a todos vocês que estão online, que estão ligados aqui nesse culto, que vocês são marcas de Jesus na minha vida. Vocês são marcas do cuidado e do amor de Deus para comigo. E eu não poderia perder essa oportunidade de declarar isso para vocês. Compartilhe esse link, faça com que outras pessoas sejam tocadas por essa palavra que tocou o meu coração. Sabe aquela pessoa que sempre teve resistência com a igreja? Aquela pessoa que você sempre convidou para vir ao culto e sempre inventou uma desculpa: eu não vou hoje, eu vou no próximo. E essa é a oportunidade de você dizer: olha, hoje eu também não vou, mas que bom que a igreja chegou até nós. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia física, sua Bíblia no seu celular. Gostaria que você abrisse primeiro no livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 17. Esse será o versículo base da nossa mensagem. E eu vou ler aqui para adiantar. Gálatas, no capítulo 6, versículo 17, diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Sabe, eu passei a pensar, passei a refletir sobre marcas. E faz um tempo atrás que eu venho refletindo sobre isso. Sobre como que as coisas, como que as pessoas, como que as circunstâncias nos marcam. Como que as marcas que nós não conseguimos vencer, elas conseguem nos parar. Mas graças a Deus que você está aqui hoje. Graças a Deus que você está aqui conectado. Nós não estamos juntos fisicamente, mas uma conexão está sendo criada entre mim e você, entre o céu e a terra e o céu. Então eu quero te pedir para não ficar disperso nessa noite, porque Deus tem algo para falar com a tua vida. Antes de nós falarmos sobre marcas, eu queria falar algumas chaves que o Senhor ministrou ao meu coração, principalmente sobre os dias em que nós estamos vivendo. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22.
assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subia ao monte para orar à parte. E nós já vemos uma primeira marca de relacionamento. Jesus tinha relacionamento com o Pai. É incrível que em todas antes de todas as lutas e todas as adversidades que Jesus iria passar, ele se relacionava com o Pai. Você tem se relacionado com o Pai? Você tem se conectado com o Pai nesses dias? Jesus se relacionava com Deus. Acalmar. Ele vai tirar todo o desespero, toda a aflição e vai nos acalmar. A ordem é essa. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Tem algo muito interessante que eu gosto sempre de lembrar e de falar. Jesus, ele disse que a mesma semente foi lançada em 4 solos, mas em só uma ela germinou, porque não tem a ver com a semente, mas tem a ver com o solo que a recebe. Então eu quero dizer, queridos, que para viver uma vida, para viver uma noite extraordinária, uma noite transformadora, renovadora, não depende do que eu vou falar aqui, depende se você tem o seu coração disposto, aberto, disponível para receber daquilo que será transmitido a você. Então não tem a ver comigo, não tem a ver comigo, e eu quero orar, Pai, em nome de Jesus. Só tem uma voz, Senhor, que nós queremos ouvir nessa noite, a voz do Espírito Santo, Senhor. Eu te peço nesse momento, Deus, entra nas casas, Senhor, entra nos lares, Senhor, alcança as famílias, Senhor, que estão vendo este culto. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer, Deus. Muda a nossa ótica sobre as coisas, sobre as circunstâncias, Deus. Nós queremos ser marcados, Deus, nessa noite, sobretudo pelo Teu amor, sobretudo, Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor. Alcança o nosso coração, Deus. Alcança o nosso coração, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Eu te peço, Deus, que em nome de Jesus nós possamos entender aquilo que o Senhor quer para nós, aquilo que o Senhor tem para nós, mesmo em dias tão difíceis, em nome de Jesus. Sabe, queridos, veja se não é a nossa vida hoje, veja se não é a história que nós estamos vivendo hoje. Os discípulos estavam num barco, e muitas vezes você diz: eu não posso sair de casa. Ninguém pode sair. A ordem não é para fulano, cicrano e beltrano não sair, é para todo mundo ficar. E logo eu entendo que nós estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo barco e estamos diante de uma grande tempestade, assim como estavam os discípulos. Sabe o que é interessante? Muitas das vezes a gente acha que nós somos isentos da tempestade. Eu comecei a enxergar que nós não estamos vivendo mais uma crise da saúde. Nós estamos vivendo uma crise que ela virou uma crise emocional, ela virou uma crise financeira. E muitas vezes nós deixamos o medo nos dominar. Eu postei uma foto esses dias e eu coloquei lá uma legenda: quando somos dominados pelo medo, nós enxergamos até a solução como um problema. Isso tem a ver com a ótica. Isso tem a ver com a forma que nós enxergamos. Nós não caminhamos pelas circunstâncias, nós somos guiados por um propósito. E se nós entendermos isso, nós somos guiados por um propósito, nós começaremos a enxergar as circunstâncias de outra forma, de outra maneira. Os discípulos estavam um pouco antes com Jesus, eles estavam ali seguindo uma ordem de Jesus, mas parece que eles esqueceram na primeira dificuldade que apareceu. Na primeira circunstância adversa, eles se esqueceram que estavam com Jesus e que eles tinham um propósito. Eles foram guiados pelo medo. Quando nós somos guiados pelo medo,
nós não conseguimos andar segundo o propósito que Deus tem para a nossa vida. No versículo 23 diz: despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E aqui fala sobre uma marca de relacionamento. Jesus tinha relacionamento com o Pai. Sabe, esse tempo de reclusão, ele veio para nos mostrar que muitas vezes nós não nos relacionamos com o Pai, não é por falta de tempo, é por falta de vontade mesmo. É porque nós somos daqueles que procrastina a viver o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Nós não permitimos viver aquilo que Deus tem para nós. Mas Jesus nos mostra aqui uma marca de relacionamento. Sabe, queridos, nós somos marcados muito pelos relacionamentos. Pelo relacionamento conjugal, pelo relacionamento afetivo, entre amigos, irmãos. É incrível como as pessoas marcam a nossa vida. É incrível como muitas vezes nós carregamos feridas, nós carregamos mágoas de pessoas que nos feriram, de pessoas que nos machucaram. E muitas vezes nós levamos tanto tempo para superar. E sabe o que é pior? Nós começamos a acreditar que nós não conseguiremos mais nos relacionar com outras pessoas. E muitas vezes nós somos frustrados porque nós acreditamos que os nossos sonhos morreram, que as nossas promessas, as promessas que tem para a nossa vida não irão se cumprir. Quantas pessoas desacreditadas que terão um relacionamento saudável? Quantas pessoas que em meio às dificuldades não acreditam mais que o seu relacionamento, que o seu casamento serão restaurados? Porque marcas de ferida estão nelas, marcas de mágoas, de erros que foram feitos e elas não conseguiram superar. Mas eu te digo nessa noite, o Pai quer tirar toda a incredulidade que tem em você. Você terá um casamento saudável, você terá uma família saudável. Você conseguirá se relacionar com as pessoas, independente do que elas façam, independente das feridas que existam em você, sabe? Um pouco antes de eu receber o convite para ministrar nessa noite, um amigo meu da faculdade, do nada ele me fez uma pergunta, e eu já refletia sobre esse tema, sobre marcas, e do nada ele me perguntou: quando é que a gente consegue perdoar? Quando a gente esquece ou quando a gente passa a viver com a pessoa que o feriu? E eu disse: cara, a gente não esquece no sentido de memória. A gente consegue perdoar quando a gente lembra que existe uma ferida, mas ela não nos incomoda. Isso é perdoar. Sabe, a gente entender que existem feridas na nossa vida que um dia ela irá ser só uma cicatriz. E nós precisamos entender que o propósito de Deus é nos fazer nos relacionarmos uns com os outros. Se não fosse assim, Ele não diria que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Nós precisamos entender essa marca de relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento com os seus irmãos, com os seus pais. Relacionamento com aqueles que mesmo te ferindo, você irá se relacionar com elas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No versículo 25 diz: mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para ele andando por cima do mar. Isso é incrível. Isso é incrível porque Jesus poderia chegar de tantas maneiras. Jesus poderia chegar em um outro barco. Jesus poderia chegar em um navio de repente, em uma prancha. Mas Jesus ele vem andando sobre as águas. Sabe o que é incrível? Ele veio para dizer: olha, eu não faço natural, eu faço aquilo que é sobrenatural. Vocês acham que eu deveria chegar de barco? Eu venho andando sobre as águas para te dizer: acredita, o sobrenatural vai acontecer. Ele veio para nos trazer uma marca de milagre. Ele veio para nos dizer assim: olha, em meio às circunstâncias adversas, em meio a tempestades, em meio a ventos desfavoráveis, eu vou vir andando sobre as águas, eu vou vir criando, eu vou vir mostrando a você que você pode viver um milagre. Eu vou te mostrar que você pode viver o sobrenatural. E é incrível como
As pessoas poderiam ser marcadas de tantas formas. A gente lembra de Pedro, que negou Jesus. A gente lembra de tantos outros personagens que poderiam ser completamente diferentes do que aquilo que nós lembramos hoje. Pedro, ele faz uma coisa incrível. Ele diz: Jesus, se és tu, manda-me ter contigo. Diante de 12 discípulos, ele foi o único que disse: Jesus, eu quero participar desse milagre. Jesus, eu quero também andar sobre as águas. Jesus, eu também quero viver o sobrenatural do Senhor. E Jesus diz: vem, vem Pedro, vem viver o sobrenatural, vem viver o extraordinário. Eu sei que tem medo em você, mas vem, eu estou te mostrando que você pode viver o extraordinário. Vem andar sobre as águas, Pedro. E Pedro então vai. Mas sabe, vocês lembram que eu falei que muitas vezes nós carregamos coisas que nós levamos tempo para esquecer, ou muitas vezes nós levamos a vida toda e não esquecemos, porque nós não nos permitimos viver o novo de Deus. Pedro começa a andar sobre as águas, Pedro começa a viver o sobrenatural, a viver o milagre, mas a sua essência vem à tona. A essência vem à tona e ele mais uma vez é dominado pelo medo. Mesmo estando com Jesus, mesmo Jesus dizendo vem, ele volta a ser dominado pelo medo e ele começa a afundar. Quantas vezes o medo nos impediu de vivermos o extraordinário de Deus? Quantas vezes o medo nos impediu de viver milagres? É bem verdade que se nós não vencermos algumas marcas, se nós não vencermos feridas, se nós não vencermos o medo, se nós não vencermos a incredulidade, nós seremos parados e nós não viveremos o extraordinário do Senhor. Pedro, ele poderia ser conhecido como aquele que, depois de Jesus, andou sobre as águas. Pedro poderia ficar marcado só por isso. A gente lembra, tem uma breve lembrança de que ele andou sobre as águas, mas logo a gente volta a lembrar de que ele foi dominado pelo medo e afundou. A gente precisa largar. A gente precisa largar algumas coisas que nos impedem de viver o extraordinário do Senhor. Algumas coisas que nos impedem de viver o extraordinário, o milagre de Deus. No versículo 27, diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E aqui Jesus mostrava outra marca. Jesus mostrava uma marca de coragem. Tenha ânimo, tenha coragem, tenha fé, venha andar sobre as águas comigo, venha viver o extraordinário comigo. Eu formulei uma frase, eu não sei se ela já existe, se alguém já declarou ela, mas para cada marca que a vida nos deu, Jesus veio e nos marcou com algo novo. Sabe, e eu comecei a pensar em qual marca nós temos transparecido. Qual marca nós temos transparecido? Eu sei que muitos de nós levamos em toda a nossa vida marcas de dor, marcas do pecado, do passado, do medo, feridas que nunca cicatrizaram, feridas que nos impediram e nos impedem de viver algo novo. Sabe, eu comecei a pensar isso porque e os últimos dias, de uma forma tão infeliz, vem para confirmar tudo aquilo que eu pensava. Nesse domingo, a gente soube de uma notícia de que dois rapazes tiraram as suas próprias vidas. Antes disso, na semana passada, uma garota, ela tentou tirar a própria vida aqui em Lusiápolis. E eu comecei a pensar, quais são as marcas que essas pessoas levam a ponto de desistirem da vida? Quais são as marcas que essas pessoas levam para chegar ao ponto de tirar a própria vida? O que é que tem incomodado tanto, a ponto delas acharem que só tirando a sua própria vida irá resolver?
eu comecei a pensar que nós precisamos vencer aquilo que nos feriu. Comecei a pensar que nós precisamos deixar que Jesus venha e traga um novo, e traga nova marca para a nossa vida. Sabe, muitas vezes você diz: eu tenho uma marca de dor, eu tenho uma marca de tristeza, eu tenho uma marca, uma ferida de alguém que me magoou, eu tenho uma marca que eu não consigo perdoar, eu tenho uma marca que eu não consigo perdoar, eu tenho uma marca que eu me sinto tão culpado. Mas Jesus veio para remover essa marca que existe em você. Ele veio para te fazer viver algo novo, para te viver algo extraordinário. Sabe, queridos, é incrível que Pedro, ele não deixou passar a tempestade para dizer: Jesus, deixa eu andar contigo. Pedro, mesmo em meio ao caos, ele disse: Jesus, eu quero viver isso que o Senhor está vivendo. Jesus, eu quero viver o sobrenatural, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a ondas contrárias, mesmo a tempestade. Eu quero viver o sobrenatural do Senhor nessa noite. Eu quero viver, Jesus, algo novo que o Senhor tem para a minha vida nessa noite. E eu declaro, Pai, que esse seja o desejo daqueles que estão ouvindo essa mensagem. Sabe qual é o segredo, queridos? Entrega nas mãos de Deus. Entrega nas mãos de Deus. Entrega nas mãos de Deus essa dor que você está sentindo aí, para ver se Ele não te renova. Entrega nas mãos de Deus essa tristeza que você está sentindo aí, esse choro que você está tendo, para ver se Ele não te dá um novo cântico, para ver se Ele não restaura a sua vida e te faz viver algo extraordinário. Oh, sabe, quando nós deixarmos as marcas, essas marcas que doem, essas marcas que nos consomem, essas marcas que nos faz lembrar todas as vezes, quando nós estamos seguindo e parece que do nada a gente para e lembra: eita, existe uma marca aqui, eita, existe uma ferida aqui dentro de mim. Entrega nas mãos de Deus. Deixa que Jesus entre na sua vida, deixa que Ele transforme, que Ele traga um novo para você. Sabe, tem pessoas que poderiam ter sido marcados de uma forma totalmente diferente. Jó, ele poderia ser marcado como aquele que levou tantas dores sobre si. Jó perdeu tudo, perdeu sua família, seus bens. Jó perdeu tudo. E ele poderia ser conhecido como aquele homem mais sofrido, talvez, porque ele perdeu tudo. Mas sabe por quê? Sabe o que é interessante? Porque Jó não deixou que aquela dor o consumisse. Ele declarou uma das coisas mais lindas da Bíblia: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mesmo em meio à dor, Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida. Ele vai te renovar, Ele vai tirar a marca de dor e vai te fazer conhecê-lo. Esse é o propósito de Deus. Ele quer que você o conheça. Outra pessoa que poderia ser marcada de uma forma totalmente diferente: Davi. Quando a gente fala de Davi, a gente só se lembra do homem segundo o coração de Deus, mas a gente se esquece que em um momento da vida, Davi adulterou. Davi tramou um assassinato contra um homem só para ficar com a sua mulher. Sabe, se Davi deixasse que essa marca o consumisse, ele nunca seria um homem segundo o coração de Deus. Mas ele entendeu que o Espírito Santo era tudo que ele tinha na vida dele, a ponto de declarar: tira tudo de mim, mas não afasta de mim o teu Espírito. E é por isso que ele foi um homem conhecido segundo o coração de Deus. O pecado não pode falar quem você é. Jesus veio para te dar algo novo, para te fazer algo novo. Tire todos os rótulos que a vida te deu, tire todas as marcas que a vida te deixou, e deixe que Jesus venha e faça o novo, e transforme, e te faça ser conhecido diferente daquilo que o mundo diz. Quando eu falo sobre marcas que são transparecidas, eu lembro de um episódio com muita alegria. Um dia eu estava em Campo Alegre jogando futebol junto com o Isaac, nosso querido Isaac. E ele estava jogando lá e eu estava na reserva. De repente o treinador do outro time chegou ao nosso banco de reservas e disse: o Isaac é evangélico, né?
E a gente falou, sim. E disse, eu sou fã desse cara. Eu sou fã da educação e da conduta que ele tem. Isso, eu me arrepiei na hora, porque é incrível quando a gente consegue transparecer uma marca de Jesus. É incrível quando as pessoas dizem que conseguem enxergar Jesus através da nossa vida. As pessoas não querem saber de Jesus. As pessoas querem saber e ver Jesus através da tua vida. Então é muito importante as marcas que você tem transparecido. Para de transparecer uma marca de medo, de covardia. Jesus, a palavra diz, Paulo diz a Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de medo. Ele nos deu um espírito de amor, de poder e de equilíbrio. Sabe, equilíbrio é uma das coisas que nós mais precisamos durante esses dias. Como eu disse, nós não vivemos mais uma crise da saúde. Nós vivemos uma crise emocional muito grande, que nós precisamos saber lidar com elas. Nós precisamos entender o propósito do que Deus tem para nós. A partir desse momento, eu fiz uma pergunta para um amigo meu, um grande amigo meu, disse: quais são as marcas que essa pandemia irá deixar? E ele falou o seguinte: as marcas serão diferentes para cada pessoa. Algumas estarão melhores ou as mesmas, algumas estarão piores. Resultado de tudo aquilo que lhe foi entregue. Sabe o que isso quer dizer? Que quando isso passar, o que você irá se tornar, a marca que ficará em você, depende exclusivamente de você. Depende exclusivamente de você. O que você tem feito com esse tempo? Quem você tem se tornado nesse tempo? Nós nunca mais voltaremos ao normal. Então a gente tem que se preocupar com quem nós seremos a partir desse momento. Outra marca que insiste em nossa vida é a marca do passado. Quantas vezes o passado nos assombra? Quantas vezes o passado ele nos culpa, né? É incrível. É incrível como ele nos faz sentir culpado. É incrível como o diabo ele nos chama pelo nosso pecado. É incrível como o diabo ele nos chama pelo nosso passado, sabe? Jacó, ele era conhecido como cobrador de impostos, ladrão. É incrível que o diabo sabia o nome dele, mas o chamava pelo seu pecado. Mas Jesus diz: Jacó, desce dessa árvore. Jesus o chama pelo seu nome. Jesus sabia qual era o seu pecado, mas ele disse Jacó. Zaqueu, né? Zaqueu. Me perdoe. Zaqueu. Então Jesus, ele não chama Zaqueu pelo seu pecado, ele chama pelo seu nome. Então toda vez que o passado vier e querer te culpar de algo, lembre que Deus sabe do seu pecado, mas Ele continua te chamando de filho. Ele continua te chamando pelo seu nome. Marcas de medo. Quanto medo nós temos? Quantas vezes nós carregamos tanto medo na nossa vida? Medo de fazer algo, medo de viver algo. E muitas vezes nós somos paralisados, assim como aqueles discípulos foram. Eles sabiam quem era Jesus, estavam há pouco tempo com Jesus, mas quando veio a tempestade, quando veio o caos, os ventos contrários, eles esqueceram com quem eles estavam e quem Jesus era. Pedro, ele começou a andar sobre as águas, mas quando o medo veio à tona, ele começou a afundar. Nós precisamos deixar de lado o medo que nos impede de viver algo novo. O medo que nos impede de viver algo extraordinário. O medo que nos impede de viver os milagres do Senhor. E a gente falou aqui de marcas de dor, de pecado, de passado, de medo. E eu poderia falar de tantas outras marcas. Mas sabe, Jesus, ele quando veio, sobretudo a maior marca que Jesus nos trouxe foi o amor. E em todas as outras marcas, marcas de graça, de misericórdia, de salvação, de cura, libertação, de equilíbrio. Para cada marca que a vida te deu, Jesus veio e te marcou com algo novo. E você pode dizer o seguinte: eu tenho uma marca de dor. Eu tenho uma marca de dor, Eduardo, e eu por muito tempo luto contra ela, mas muitas vezes eu sou dominado por ela e ela me paralisa.
Mas eu disse, para cada marca que a vida te deu, Jesus te deu algo novo. Então você tem uma marca de dor aí. A única retrospectiva que a Bíblia nos permite fazer é trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então você tem uma marca de dor, traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Isaías 53:4, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Você tem uma marca de abandono, traga à memória aquilo que lhe dá esperança. João 1:12, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Você tem uma marca do passado aí. Isaías 43:19, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Você tem marca de medo. Josué 1:9, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Deixa que Deus venha renovar, trazer novas marcas sobre a tua vida. Esquece tudo aquilo que a vida te deu. Esquece todas as marcas que o mundo, que a história te marcou, e viva o novo. Se permita viver o novo. Se permita viver algo que o Senhor está construindo para a tua vida. Se você não deixar essas marcas de lado, você vai ser paralisado e nunca viverá o extraordinário de Deus. Você nunca viverá algo novo. Eu quero finalizar a todos os meus amigos que estão ouvindo essa live. Eles sabem o quanto que eu sou marcado, principalmente fisicamente. Eu tenho muitas marcas, mas parece que eu estava vivendo um pré-culto. No sábado mesmo eu fui pedalar com os meus amigos e eu sofri um pequeno acidente, eu caí e eu ganhei uma nova marca. Mas queridos, eu queria falar de tantas marcas que eu tenho, marcas que eu já consegui vencer, marcas que eu luto todos os dias, marcas que eu ainda não venci. Eu queria falar de uma marca específica. Eu não vou conseguir mostrar, mas aqui no meu braço eu tenho uma cicatriz. Eu tenho uma marca. Em um momento de lazer, de diversão com os meus amigos, eu estava jogando futebol. De repente aconteceu um pequeno acidente, um grande acidente, né? E eu acabei fraturando o antebraço. Sabe, quem me conhece sabe, naquele tempo, há 7 anos atrás, aquela marca ela me trouxe tanta dor. Aquela marca me trouxe uma angústia, um medo tão grande, com medo de que aconteceria a partir daquele momento. Eu lembro que eu fui imediatamente encaminhado ao HGE. Eu cheguei lá, eu estava no corredor, eu já estava sendo tomado pelo medo. Eu já estava tão aflito, tão nervoso. Eu quase cheguei a desmaiar. Eu sou fraco para o hospital. O lugar que eu odeio é o hospital. Eu acredito que você também. Mas eu estava possuído pelo medo. E aquela marca me trouxe muita dor, queridos. Muita dor. Eu passei então, eu saí do HGE, eu não fiz a cirurgia imediatamente, voltei para casa. E passei 20 dias sem conseguir fazer a cirurgia. A minha mãe me levou para Campo Alegre, me levou para Arapiraca. Eu lembro que quando a gente foi para Arapiraca, o médico disse o seguinte: olha, a gente tem uma cota do SUS para fazer cirurgia. E se ele for fazer por essa cota, a gente só vai conseguir fazer a cirurgia daqui a 1 mês. E era muito, eu já tinha passado 20 dias em casa, só com uma tala de gesso no braço. E aquilo me deixava mais angustiado ainda. Eu já estava com medo da cirurgia, mas aquilo me angustiava muito, me trazia muito medo. Então eu voltei para casa e depois de alguns dias consegui fazer a cirurgia lá em Coruripe. Mas mesmo depois da cirurgia, eu fiquei ainda angustiado, eu fiquei muito triste. Por muito tempo essa marca me trouxe muita tristeza, porque eu fiquei um pouco limitado no braço em que eu fraturei. E muitas vezes eu pensava: Senhor, como eu queria aquele botão do videogame de game over, de recomeçar, de viver do zero, sem nenhuma fratura. Eu desejava tanto isso, e eu senti muita dor. Mas sabe, eu olho para ela hoje, e é só uma cicatriz. É só uma cicatriz daquilo que Jesus me curou. É só uma cicatriz daquilo que Jesus veio sobre a minha vida e disse: não seja consumido por isso.
eu ainda tenho algo, tenho um plano para a tua vida, eu tenho algo novo para a tua vida. E tem uma das marcas que, sinceramente, é onde eu não consegui vencer. Eu estava prestes a ir para a conferência Fire lá em Teotônio Vilela no ano passado. E o ministro Tom Molinari estava escalado para ministrar lá. E sabe, aquela música Eu Era Órfão, a versão mais preferida para mim é a que o Tom Molinari ministra essa música. E eu fiquei com muita expectativa, poxa, ele vai ministrar essa música e tal. Eu assistia direto o vídeo no YouTube, sabe? No dia da conferência ele não ministrou a música. Eu fiquei um pouco frustrado, né? Mas tudo bem, foi top, a conferência foi literalmente fire. E sabe, queridos, quando a conferência foi na sexta, no sábado e terminou no domingo. Quando foi na segunda, eu cheguei em casa. Meu pai estava trabalhando. E quando foi a noite que ele chegou do trabalho, ele disse: filho, eu estou indo embora. Filho, não dá mais. Eu estou indo embora, eu sempre vou ser o seu pai. Você sempre será o meu filho, mas eu vou embora. E cara, eu fiquei... Poxa, Deus. Eu desejei tanto que fosse tocada aquela música e talvez eu nem me ligasse no que a letra dizia. Ela falava de uma pessoa que era órfã. E logo em seguida isso acontece na minha vida. E eu sinceramente por muito tempo carreguei isso no meu coração. Um desejo, um sentimento que não era de Deus para minha vida, não era uma marca de Jesus para minha vida. E eu me sentia abandonado. Eu não vou dizer a você que eu consegui vencer isso. É uma luta todos os dias, sabe? É difícil você viver 23 anos da sua vida com alguém e de repente ela vai embora. Ainda mais o peso que ela tinha na minha vida, que ela tem na minha vida. Então por muito tempo eu me sentia abandonado, mas sabe o que o pai me disse? Você não é órfão. Você é filho. Você não é órfão, você não precisa carregar essa marca na sua vida. Você não precisa carregar essa marca na sua vida. Eu quero te fazer sentir o amor do teu pai, mesmo estando longe. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu comecei a entender isso, queridos. E essa marca, ela não me persegue mais. Eu até luto com ela algumas vezes, mas é por causa da saudade. Mas ela não me domina mais, porque eu entendi o preço, eu entendi o valor de ser um filho de Deus. E porque eu sou filho de Deus, de nada eu sinto falta. Porque Jesus veio na minha vida, Ele tirou aquela marca que existia, que me trazia dor, e Ele disse: toma, você é filho, você é filho. Eu tenho algo novo, eu tenho algo melhor, eu tenho algo maior para a tua vida. Existe uma canção que o ministério vai ministrar agora, e nós vamos encerrar essa mensagem. E ela fala exatamente sobre marcas. Quais são as marcas que você tem carregado? Quais são as marcas que têm te impedido de viver o extraordinário do Senhor? Eu sei que essas circunstâncias, eu sei que esse tempo que nós estamos vivendo pode nos trazer tanto medo, por não sabermos como será o amanhã. Mas o que eu tenho a te dizer é que mesmo diante de tantas marcas ruins que a vida nos deu, Jesus veio. E quando Ele vem, tudo novo se faz, tudo novo se fez. Nós vamos adorar nesse momento. Nós vamos adorar. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque tuas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim.
as marcas que o amor fez em você e em mim. Coloque tuas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você e em mim. Amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Coloque tuas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. Coloque as marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você e em mim. Amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Sabe, queridos, para mim viver as marcas de Jesus na minha vida, eu tive que mudar a minha ótica. Eu tive que mudar a visão daquilo que eu enxergava. Eu tive que mudar a visão de lamentação pela visão de gratidão. Hoje é um dia de você deixar todas as marcas que te perseguem, de você deixar todas as marcas que te fazem parar, todas as marcas que te trazem medo de viver algo novo, todas as marcas que te impedem de se relacionar com as pessoas. Deixa Jesus vir na tua vida hoje. Deixa Jesus te marcar hoje. Deixa Jesus te marcar hoje. Deixa Ele colocar as marcas deles em ti. Ser tuas mãos aqui na terra e ser teus pés aqui na terra, e olhar com teus olhos de graça e amor, e olhar com teus olhos de graça, e ser tuas mãos aqui na terra e ser teus pés aqui na terra, olhar com teus olhos de graça e amor, olhar com teus olhos de graça e amor, e ser tuas mãos aqui na terra e ser teus pés aqui na terra, olhar com teus olhos de graça e amor, olhar com teus olhos, ah, como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim, e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Aleluia, aleluia. A gente falou sobre marcas. A gente falou sobre as marcas de Jesus sobre a nossa vida. Marcas de cura, de salvação, de libertação, de transformação. Eu creio que essas marcas já estão enchendo o teu lar nessa noite.
Eu creio que essas marcas estão alcançando a tua família nessa noite. Ei, Jesus, Ele não é o socorro. Ele não é o socorro apenas para as tempestades. Ele não é socorro apenas para o coronavírus. Jesus é o socorro para a tua família. Jesus é o escape para o teu relacionamento. Jesus é a cura que te falta. Jesus é o amor que te basta. E eu quero te dizer, quando você entender as marcas que Jesus tem para a tua vida, você viverá algo extraordinário. Você quer saber qual foi a forma que Ele nos marcou? Muitas vezes a gente só acredita que Jesus nos marca quando Ele faz um milagre, quando Ele realiza uma cura, quando Ele nos traz a salvação. Mas Jesus, a maior forma de amor, a forma que Jesus nos marcou, foi através de uma tinta de sangue escorrida no madeiro há 2000 anos atrás, que nunca se apaga, nunca se apaga, independente do que você está vivendo. A tinta que nos marcou, que nos faz viver